É importante que todo mundo ouça. Vamos lá, Lamentações, capítulo 3, eu vou ler de 1 a 20. A palavra do Senhor diz assim: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras, ele volveu contra mim a mão de contínuo todo o dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo à flecha. Fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo o dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Jeremias aqui convida todo o povo a conhecer que estão cercados de maldade no mundo caído, com corações caídos, e enfatiza que a única fonte de esperança, de segurança, de confiança é o Senhor. E ele, então, quer que todo o povo de Deus traga isso à memória, à lembrança. De igual forma, hoje nós estamos, mais uma vez, fazendo os nossos cultos nos lares domésticos, porque nós estamos cercados de crise, de maldade, de consequência de pecado, de doença, de morte. E é importante que nós, então, nos coloquemos diante de Deus, buscando a aproximação dele, piedade, trazendo à nossa mente aquilo que realmente traz esperança para nós. Se nós olharmos os prognósticos das autoridades, não há muita esperança de que essa pandemia simplesmente não vai atingir nossa cidade. Mas a nossa esperança não está numa vacina, numa cura, ou em qualquer outra coisa. Nossa esperança, ela está naquele que tem controle de todas as coisas. E dessa forma, então, que nós oremos ao Senhor, pedindo pela misericórdia dele, que ele nos avive a fé diante dessa crise que nós estamos vivendo. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, nós louvamos o teu nome, ó Pai, nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor é a nossa única fonte de esperança. O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. Nós cremos, ó Pai, que tudo isso que tem acontecido precisa repercutir de, basicamente, duas formas. Para nós que somos o teu povo, precisa repercutir em aproximação do Senhor, em confiança no Senhor, entendendo que nós não temos a solução para o mundo, para um conserto do mundo, para uma vida de paz no mundo. Só o Senhor tem. Isso, então, precisa nos levar aos teus pés, em mais esse momento de crise. Por outro lado, ó Pai, aqueles que ainda não professaram o Senhor como único Salvador, precisam reconhecer, ó Pai, que só Tu és Deus, que nada foge ao Teu controle, e precisam, então, constatar, ó Pai, que a humanidade, por mais que tenha capacidade criativa, intelectual, tecnológica, não pode conter o mal, a consequência do mal, nesse mundo que jaz do maligno.
Então, ó Pai, nós, como estamos aqui reunidos em Teu nome, somos um povo Teu, queremos pedir que o Senhor use essa fase, esse momento da Tua igreja, para fazer-nos crescer, para nos aproximarmos de Ti. E, ó Pai, segundo o Teu propósito, nos usar para anunciar a Tua palavra, a Tua verdade, a esperança verdadeira que está em Cristo Jesus. Nós, ó Pai, reconhecemos os nossos pecados agora e pedimos perdão por eles. Pecados conscientes e alguns que é necessário que o Senhor nos faça entender que são pecados, para que nós, então, tendo entendimento, nos arrependamos, ó Pai. Nós confessamos os nossos pecados, pedimos pela Tua misericórdia, perdão, e como sabemos que Cristo veio e cumpriu a missão redentora, nós, desde já, agradecemos pela convicção do perdão dos nossos pecados, da salvação em Cristo. Queremos também, ó Pai, nesse momento, deixar bem claro, ó Pai, a todos nós que nos reunimos em nossos lares, que este culto, ó Pai, não substitui o culto estabelecido pelo Senhor na Tua palavra. Esse é um culto, ó Pai, que é apresentado ao Senhor como uma alternativa para que nós não fiquemos sem cultuar nos nossos lares. Ó Pai, ajuda-nos a entender a importância do culto solene, onde o seu povo se reúne, une as vozes, as orações, a presença física, para te adorar, ó Pai, para que todos entendam que aquele é o modelo, o formato que o Senhor estabeleceu de culto. E que, então, nesta crise, o Senhor nos encha de saudade do culto solene presencial ao Senhor, para que tão logo nós tenhamos a permissão, ó Pai, nós voltemos alegres e comprometidos a cultuar o Senhor presencialmente. Meu Pai, eu peço que o Senhor esteja conduzindo cada família nos seus cultos domésticos, onde quer que estejam, ó Pai, em Tua igreja espalhada por toda a terra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 288, Mensagem Real. Sim, está aqui. Rasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste porta sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino dos céus, venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, vinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor meu, reconciliai-vos já com Deus. Deus bendito está, do homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, do meu bem. É a mensagem que me deu, ouvindo lá nos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor meu, reconciliai-vos já com Deus. A bênção me mandou, o Deus eterno
engano, e fui a redenção da exibição do é a mensagem que me deu, provindo lá dos altos céus, e vos reconcilieis com o Senhor me deu, reconciliai-vos já. Amém. Esse hino foi escolhido, irmãos, exatamente porque ok. Perdão, falha técnica. Esse hino nos mostra que nós somos forasteiros, nós estamos numa terra estranha, uma terra de sofrimento, uma terra de pecado, e a nossa pátria está nos céus com o Senhor Jesus, e é para lá que nós vamos. Então, que nós continuemos firmes, entendendo que o Senhor está nos mostrado e nos incentivado a amar o lugar que nós habitaremos eternamente, a nossa pátria celeste. Vamos ler mais um texto agora, o Salmo 28. Abra suas Bíblias, por favor, Salmo de número 28, que diz assim: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdos para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribuí-lhes o que merece. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o, exalta-o para sempre. Que o Senhor seja verdadeiramente, irmãos, de forma consciente, na nossa vida, na sua vida, a força, o escudo em que o seu coração confia, para que você experimente o socorro do Senhor nessa situação que nós estamos vivendo e em quaisquer outras situações que estejam afligindo o seu coração. Nós vamos, então, agradecer ao Senhor pelo cuidado dele, pelo amor dele para conosco. E essa semana, conversando com algumas pessoas e refletindo, eu cheguei à conclusão de que nós temos muito a agradecer ao Senhor, mesmo diante de tudo isso. Veja que nossos reservatórios de água estão cheios, não temos corte de água nesses tempos. Veja que nós temos que nos resguardar do convívio social, mas nenhum de nós da igreja temos passado necessidade de mantimentos, nenhum de nós está internado com doenças graves em hospitais. Nós precisamos, então, reconhecer que Deus tem sido bondoso, Ele tem nos guardado em meio ao caos, em meio a tudo isso. O Senhor é a força do seu povo, o Senhor é o refúgio salvador, o Senhor salva e abençoa a sua herança, nós somos a herança do Senhor. E é com essa gratidão, com esse entendimento que agora nós vamos cantar o hino 63, as muitas bênçãos, vamos cantar agradecendo ao Senhor. Hino 63.
coração. Se com desalento julgas tudo mal, quantas muitas bênçãos fizeste uma vez, me verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são recebidas da divina mão. Vem dizer-nos todas de uma vez, e verás surpresa como Deus já fez. Tens acaso uma vez triste eternidade, e a cruz pesada que tens de levar, quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizer-nos todas de uma vez, e verás surpresa quanto Deus já fez. Quando vês outros com seu nome bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizer-las todas de uma vez, me verás surpreso quanto Deus já fez. Seja tempo para te louvar breve aqui, não te desanimes, descerá por ti. Seu divino auxílio ignorando o mal, te garanta um sol e galardão final. Quantas bênçãos dizem quantas são recebidas da divina mão. Vem dizer-nos todas de uma vez, me verás surpresa quando Deus já fez. Amém, irmãos. Vou fazer mais uma oração rápida, irmãos, com alguns propósitos em mente. Alguns dos nossos irmãos espalhados por todo o país hoje jejuaram, e esse foi um pedido feito pelo presidente do Supremo Conselho da nossa igreja, uma orientação dada à igreja, e nós vamos, então, dessa forma, orar nesse sentido, e orar por aqueles irmãos nossos da nossa igreja local que estão na frente de batalha nessa luta que nós estamos enfrentando no país. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor, ó Pai, pedindo que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, não só do nosso país, mas que o Senhor haja com misericórdia para com todos os crentes espalhados por toda a terra, Pai. Senhor, tenha misericórdia dos países mais assolados por causa desse vírus, ó Pai. Tem misericórdia, ó Pai, de países como o nosso, que já enfrentam uma luta econômica, de crise financeira há muitos anos. Pai, nós pedimos que o Senhor preserve o seu povo, que o Senhor abençoe o seu povo. Nós assim intercedemos, ó Pai, pela nossa pátria, pelo teu povo espalhado por todo o mundo, por este país. Intercedemos, ó Pai, pela tua igreja, Senhor, a nível nacional. Que o Senhor, ó Pai, use tudo isso para fortalecer a tua igreja. Que o Senhor use tudo isso para avivar a fé do teu povo, ó Pai, para nos trazer um verdadeiro fervor e entendimento da seriedade, da reverência, da importância do culto solene, Pai. Nós queremos interceder pelos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana Central, que estão na frente de batalha, Pai. Aqueles que estão
trabalhando em farmácias, ó Pai, aqueles que estão trabalhando em postos de saúde, hospitais, ó Pai, aqueles que são do serviço de segurança, todos aqueles que estão também trabalhando em mercados, ó Pai, que não estão fechados. Eu peço que o Senhor preserve o teu povo, que o Senhor proteja-os, ó Pai, que o Senhor abençoe para que este vírus não venha a atingi-los, ó Pai, que o Senhor, que controla todas as coisas, os proteja, os defenda, ó Pai, para que eles possam cuidar de nós, como instrumentos do Senhor em meio a tudo isso. E que, ó Pai, o Senhor aumente o amor do teu povo nesta situação, Pai. Nós agradecemos muito porque o Senhor tem cuidado de nós em meio a tudo isso. Agradecemos porque temos recursos da internet para estarmos sempre em contato uns com os outros, também fazer esses cultos domésticos e transmiti-los para que toda a igreja esteja lendo os mesmos textos e orando no mesmo momento, ó Pai. Nós agradecemos porque temos mantimento, porque temos água, porque temos tido remédio, ó Pai. Agradecemos porque o Senhor tem demonstrado a sua misericórdia, uma vez que o nosso país não foi o primeiro país a ser acometido, e nós, então, tivemos tempo para nos precaver, ó Pai, como estamos fazendo agora. Nós agradecemos por todo o teu cuidado e pedimos a tua bênção, ó Pai, sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos começar hoje, de forma virtual, não era esse o meu plano. Nós vamos começar uma nova série de exposições. Eu tenho chamado essa nova série de Filhos de Israel. Esta série seguirá o livro de Gênesis a partir do capítulo 37 de Gênesis. Então, eu peço que vocês já abram as suas Bíblias, no capítulo 37 de Gênesis, e nós, então, vamos iniciar essa série dos Filhos de Israel. Aqui nós observamos a descendência de Jacó, que tem o seu nome mudado para Israel. Então, o livro aqui, o livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, começa a analisar esses filhos de Jacó, filhos de Israel, mostrando a providência redentora do Senhor, mostrando o seu projeto de redenção de um povo por meio de sua descendência. Então, espero que os irmãos já tenham lido esse capítulo, como eu orientei mais cedo, e eu convido toda a igreja a ler não só esse capítulo, mas durante essa semana, ler, buscando entender mais o capítulo 37 e o capítulo 38 de Gênesis, para nós continuarmos nessa sequência. Então, leia, se aproprie de conhecimento dessa história, dessa narrativa. Liga um cronômetro para eu ter uma noção do meu tempo aqui falando, porque eu não tenho nada aqui. Vamos lá, Gênesis 37, a partir do verso 1, eu vou ler só até o verso 5, e à medida que eu desenvolver o texto, nós vamos observando outros versos, mas é importante que você já tenha lido todo o capítulo 37. A palavra do Senhor diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Deus nos conduza e nos fale por meio da sua palavra nesse momento. Irmãos, a calamidade é algo que aflora o pecado. Situação de calamidade faz com que o pecado que já existe no contexto, no mundo e dentro de nós, ele se aflore, ele apareça de forma mais evidente, né? Esse texto, nós vemos bem isso, aqueles que puderam ler todo o capítulo 37, e aqueles que conhecem a história de Gênesis 37, sabem que isso é uma realidade nesse texto, né?
Esse texto, muitas pessoas leem, intitulando como sendo um texto da história de José. É bem nítido aqui no verso 2 que esse texto trata da história de Israel, de Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. É a história de Israel e suas sementes, seus descendentes. Mas sim, o personagem principal deste trecho que segue é José, porque é por meio de José que Deus, então, quer resgatar o seu povo em meio à calamidade, em meio ao pecado, a esse estado em que o povo de Deus se encontra, de afastamento, de pecado. Essa história, então, fala dos filhos de Israel, que se unem, 11 desses filhos se unem contra um dos filhos, que é, no caso, José. Nessa história, nós vemos assassinato, traição, ciúme, inveja, escravidão, abuso, rivalidade, desespero, toda sorte de pecados, de tragédias. E não é muito diferente quando nós começamos a olhar para o mundo, para o contexto em que vivemos. Nós vemos a calamidade fazer com que o pecado seja aflorado, independente da ligação que você tem com as pessoas. Nós temos, nesse início da história dos filhos de Israel, um pai que é ainda pecador, mesmo que tenha tido seu nome transformado, mudado, é um pai que tem uma predileção por um dos filhos. E isso está errado, irmãos, não é certo. Temos esse filho, que é José, predileto do seu pai, Israel, que é muito infantil, ele não sabe reagir a tudo isso, ele provoca os seus irmãos, ele conta o pecado dos seus irmãos ao seu pai, que em princípio é algo certo, correto, mas ele faz isso de forma provocativa. E nós temos o ciúme dos irmãos, um ciúme odioso, algo feio. Nós temos, então, ódio, escravidão e morte nessa história. Em toda a Bíblia, você observa narrativas como essa, que retratam esse tipo de comportamento. Você tem, lá no início de Gênesis, Adão, que peca em consonância com a sua esposa, em união com a sua esposa. Caim, filho daquele casal, é o primeiro descendente, continuação daquele casal, ele mata o seu próprio irmão, ele assassina o seu irmão por inveja, por embrutecimento. O tataraneto de Caim, o Lameque, ele é um assassino, ele é um adúltero. Noé, que vem depois, é alguém que tem integridade, justiça, mas que também peca, fica bêbado. O filho de Noé, seu filho, expõe a sua vergonha. Nós temos, então, em seguida, Abraão, que entrega a sua própria esposa a outro homem, que não confia no Senhor, que não espera o filho da promessa, e assim ele faz com que venha a nascer Ismael, um filho do seu desespero, da sua falta de confiança. Mas então o filho da promessa depois nasce, Isaac, e esse Isaac ama um dos seus filhos, quando ele tem a sua descendência, mais do que outro. Esses filhos já estão brigando desde o ventre, Esaú e Jacó. Esse filho, Jacó, é esse que nós observamos na história aqui. É um filho que é enganador, nato, e ele já mostra o seu pecado aqui, amando um filho mais do que os outros filhos. José, então, por causa de toda essa confusão, é lançado numa cisterna, num poço, e depois ele é vendido a ismaelitas por seus próprios irmãos. Então, veja, é muita tragédia que nós observamos desde o início da Bíblia. Por que Deus escolhe revelar-se a nós? Veja, a Bíblia é um livro da revelação de Deus. Por que Deus quer revelar-se a nós por meio de tantas histórias, tantas brigas, inveja, ciúme, morte, assassinato? Por que ele escolheu essa forma de se revelar? Veja, ele está nos mostrando quem ele é e quem nós somos, um povo caído. Ele está nos chamando a reconhecer quem ele é. Há uma luta no nosso coração, desde sempre, que é uma luta por autonomia. Nós queremos ter o poder, nós queremos ser autônomos, nós queremos ser os nossos próprios deuses, queremos mandar na nossa própria vida, independente de Deus. E nós queremos conduzir a nossa vida de forma independente, fazendo as nossas próprias escolhas, a parte de Deus. E desde a criação, que Deus nos chama a entender que isso não é certo, não é assim. Só Ele é Deus, e
não somos nós, esses deuses que temos poder. Ele é o Criador, o único Deus, e dependemos dele para existir e para continuar a existir, para manter a nossa vida. Esse momento que nós enfrentamos, né, essa pandemia, ela está ligada a essa luta por autonomia e poder da humanidade, esse pecado que ronda os nossos corações. E Deus, então, quer se revelar a nós em meio a essa pandemia, em meio à crise, ao caos do pecado. Mas, então, como nós devemos reagir corretamente nessa dificuldade, a partir do entendimento da história da descendência dos filhos de Israel, os filhos aqui de Jacó? Veja, Deus quer se revelar a nós e nos instruir a reagir de forma correta diante dessa dificuldade, confiando nele, dependendo dele, esperando nele, buscando a ele. A Bíblia é a palavra de Deus e Deus requer nós fazer uso da sua palavra para reagirmos de forma correta. Então, esse é o primeiro aspecto. A partir da história dos filhos de Israel, eu quero, com esta série, ajudá-los a aprenderem a se aproximar de Deus em sua palavra e reagirem de forma correta em meio ao caos, à crise que nós vivemos. Então, nós veremos nesse texto hoje como devemos interpretar esse texto, em primeiro lugar. Depois nós veremos como nós precisamos entender, interpretar toda a Bíblia. E, em terceiro lugar, como nós devemos aplicar a vontade, esse entendimento da palavra às nossas vidas nessa crise, para que nós sejamos instruídos nesse momento. E, primeiro, então, como nós devemos interpretar esse texto bíblico? Um dos maiores erros que as pessoas fazem ao se aproximar desse texto do capítulo 37 é fazer uma leitura, uma perspectiva moralista, moral. O que é isso? Uma leitura moralista, um entendimento moralista. Moralismo, ou moral, vem de costumes, né, de comportamento. E é uma ideia de que você lê uma narrativa, lê essa história, identifica o personagem que tem o melhor comportamento e se espelha nele. Você diz, olha, se eu for igual a ele, Deus vai me abençoar. Né? Eu vou fazer isso e vou receber aquilo. Eu controlo, por meio do meu comportamento, do costume, o resultado. Então, pronto, eu identifiquei que José é aquele que não tem relato de pecado, então eu preciso me parecer com ele, eu preciso ser como José. José é o herói da história. Essa é uma leitura errada, uma leitura moralista do texto. José, ainda que tenha características positivas que nós devemos observar, ele não é o herói da história. Se ele for o herói, tudo se resume a imitar José. Nós fazemos uma leitura moralista, identificamos quem devemos imitar e quem não devemos imitar, e pronto. A nossa salvação vem por meio do comportamento, da imitação dessas pessoas. Mas, veja, se esse é o jeito de ler a história, qual é o sentido de Jacó ser escolhido se ele é o enganador? Qual é o sentido da história de Jó, que é íntegro, que é reto e sofre tudo que sofreu? Qual é o sentido de José, esse filho que, nesses próximos 13 capítulos, nós não vemos uma narrativa de pecado na sua vida? E ele é aquele que é jogado no fundo do poço, que é vendido como escravo, que nunca mais volta para sua terra, que sofre em meio à escravidão, mesmo quando ele se torna governante daquele povo no Egito, o maior desejo dele é voltar para sua terra e ele não pode. Ele é governante, ele tem poder, mas numa terra estranha, ele é forasteiro, ele está longe da terra prometida. Mas entenda, quando eu digo que a leitura moralista, ou com aplicação moral apenas, é algo errado, eu não quero que você pense que os bons costumes são errados, a boa moral é errado. Não, ela só não é tudo. Não é errado em si, mas precisamos entender que Deus não se revela e requer de nós aplicações morais apenas. Ele quer aplicações morais também, mas o propósito revelacional de Deus é outro, o desígnio é outro. Então, há um autor chamado Von de Bausch, que diz que todos nós queremos regras absolutas. Nós queremos que alguém nos diga isso é certo, isso é errado. É mais claro, é muito mais simples e exige de nós pouco ou nenhum autoexame. E a nossa igreja, ela tem uma característica que, para algumas pessoas de fora, é entendida como uma característica ruim,
de que nós exatamente não fazemos isso. Nós instruímos os nossos membros a fazerem autoexame, eles precisam saber como reagir diante das coisas, e nós não damos regras, pode isso, não pode aquilo, nós falamos, use de discernimento, use de sabedoria, use de bom senso, busque instrução na palavra. Não há, então, usos e costumes na nossa igreja, na nossa teologia, exatamente por esse entendimento. A Bíblia, nós precisamos entender, ela é um grande livro sobre salvação pela graça. E nós temos, então, que nos aproximar deste livro, desse texto, de toda a Bíblia, buscando aplicação para as nossas vidas, com base nesse fio da meada, de que a salvação é pela graça. E há esse fio da meada que percorre toda a Escritura, o fio da salvação pela graça. Cristo, como o herói, o personagem principal desse fio da meada da salvação pela graça, e não pelo seu comportamento, não pela sua boa moral. O fio da meada, então, é Cristo. Ele percorre toda a Escritura, todo o Antigo Testamento, e ele é o assunto de todo o Novo Testamento, que interpreta o Antigo Testamento. Então, tendo esse entendimento sobre esse texto, como então nós fazemos essa leitura do fio da meada, cristocêntrico, da salvação pela graça de toda a Escritura? O Instagram está cortando. Se cortar, você olha aí. Veja, uma importante informação para a sua leitura e entendimento de quem Deus é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você precisa entender os textos com base na própria Bíblia, em coerência, eles não se contradizem. Por exemplo, sobre essa história que retrata a vivência dos filhos de Israel, ou mais especificamente sobre José, lá no Novo Testamento, no livro de Atos, nós temos um entendimento sobre a vida de José. A carta aos Hebreus também fala da vida de José. Então, a Bíblia está interpretando a própria Bíblia. Indo lá em Atos e Hebreus, volto aqui e entendo Gênesis 37 e em diante. Então, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A história de José não é só uma história que retrata um homem que foi do fundo do poço, da cisterna, até o palácio. Não é só sobre isso, sobre um personagem, sobre um herói. A história de José não é o foco principal, mas Cristo, o fio da meada, a salvação pela graça, a redenção de Deus. Então, José, de fato, é vendido pelos seus irmãos, é jogado numa cisterna seca, depois é vendido para ismaelitas, vai para o Egito, e ele sai, então, do fundo do poço para ser governante do palácio. Isso é bom, o palácio é bom, mas não é tudo. E a primeira aplicação nesse entendimento Deus pode te conceder coisas boas nessa vida, em alusão à vida no palácio. E viver no palácio é bom, não há erro nisso. Mas não é tudo. A nossa vida precisa ser um retrato do nosso entendimento da vida eterna, daquilo que vai além. Mas, então, vamos observar mais de perto essa história de Gênesis 37 para buscar esse entendimento do texto, não fazendo aplicação moral, mas entendendo o fio da meada e entendendo a Bíblia em coerência como uma mensagem de redenção. De onde vem essa história e para onde ela vai, de Gênesis 37? Moisés, quem escreveu este livro, e ele deixa em toda a escritura de Gênesis um condutor, fios condutores que ele deixa para nos instruir. Por exemplo, todo o livro de Gênesis, todo ele, nos conduz a seguir um aspecto, uma promessa. Essa promessa está lá em Gênesis 3,15. Eu repito isso constantemente para vocês lá na igreja. Gênesis 3,15 é o texto que diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este descendente te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, tua descendência, seu descendente. Isso é um fio condutor. Né? Um descendente de um lado e o outro descendente de outro. Existem duas descendências no livro de Gênesis e em toda a Escritura. Esse é um fio condutor que nós precisamos seguir para entender a história dos filhos de Israel.
existem duas descendências e uma descendência é inimiga da outra. Essas descendências, elas serão traçadas por meio de uma semente. Em Gênesis 1, para seguirmos a ponta desse fio condutor, Deus cria todas as coisas e logo no primeiro capítulo ele afirma que as árvores que ele cria, as relvas, as ervas, elas devem ter continuidade por meio das sementes. Ou seja, Deus dá continuidade àquilo que ele cria. Não são objetos que não podem continuar a sua existência. Eles têm semente segundo a sua espécie. Então, a árvore continua a dar semente segundo a sua espécie. Ela não dá semente de outra espécie. Deus está estabelecendo a continuidade. Como as árvores ali, os frutos, eram para provisão e alimento do homem, Deus está estabelecendo a continuidade da provisão para o homem. Deus cria, então, os animais selvagens, os marinhos, os répteis, e ele diz que esses animais devem se reproduzir conforme a sua espécie, deve haver continuidade. Então, lá no versículo 26 de Gênesis 1, ele estabelece ali a criação do homem e repete por 3 vezes que esse homem deve ser fecundo, ele deve se multiplicar segundo a sua espécie, homem, mulher, mulher e homem, segundo o dom da vida que Deus sopra na narina do homem, e não dos animais ou das relvas, das plantas. Então, cada um se multiplica segundo a sua semente. Ali Deus está estabelecendo fios condutores. Moisés está deixando isso claro. A vida, então, é preservada por meio de semente. Essa é a mensagem de Gênesis 1. Tanto no que diz respeito à natureza, aos animais, aos homens. A vida é preservada por meio da semente. Então, grave isso. Nós vamos precisar lembrar disso em toda a história dos filhos de Israel. A vida é preservada por meio de sementes. A redenção, então, virá por meio de semente. Tua descendência, seu descendente. Semente. As sementes, às vezes, de uma linhagem ou de outra, elas crescem juntas. Lá no Novo Testamento nós temos o entendimento disso. O joio e o trigo são muito parecidos, crescem juntos, mas um não é o outro. Caim é muito parecido com Abel, mas ele é de uma linhagem. Abel é de outro. Esaú é de uma linhagem. Jacó é de outro. Eles já brigam dentro do ventre. Um é de uma linhagem, de uma semente, o outro é de outro. E meio, então, ao caos e brigas, traições, nós sempre teremos a semente da esperança. Semente da redenção, da esperança, da salvação de Deus para o seu povo. A salvação em meio ao caos que a morte causou, o pecado causou. Mas como, então, nós chegamos na história de José seguindo a semente? Qual o propósito disso tudo? Veja, Caim, lá no início, ele é claramente o fruto da semente da serpente. Caim mata o seu irmão. Mas, então, lá na frente, Deus promove que nasce o outro filho, Sete. Deus restaura a sua semente para dar continuidade, porque Caim havia intentado matar a linhagem, a semente da salvação. E você verá isso em toda a Escritura. Vem, depois de Sete, Noé. Veja a linhagem, siga a semente, a descendência. Vem Noé. E Deus, então, salva o povo do caos por meio da vida de Noé. Depois vem a descendência de Noé. Essa semente continua por meio do filho Sem. Há várias gerações. Surge Terá. Terá gera Abraão. Veja, e Abraão tem uma promessa, outro pacto. Houve um pacto com Noé, agora Deus faz um pacto com Abraão. Deus está mostrando, eu ainda estou em relacionamento para cumprir a promessa de Gênesis 3,15, de que o seu descendente feriria o descendente da serpente, esmagaria na cabeça o descendente da serpente. Deus, então, renova o seu pacto, a sua aliança com Abraão, prometendo o filho da continuidade da semente, que é Isaac. Isaac é a semente da esperança. E Deus está prometendo isso não só para Abraão. Abraão é o pai dos crentes, do povo, da geração dos filhos de Deus. Isaac, então, é esse broto da semente. Mas antes de nascer Isaac, Abraão falta confiança, falta esperança, fica desesperado e ele resolve dar um jeito. Ele é autônomo, ele quer resolver o que Deus supostamente não está dando conta de resolver. Então, ele produz a própria solução, a própria esperança. Ele faz com que venha à vida um filho de outra mulher, o filho Ismael. A mãe de Ismael é uma egípcia.
ela trabalhava na casa de Abraão. Abraão dá um jeito de ter um filho com uma mulher egípcia, a mãe de Ismael, a egípcia. Veja, quando Deus faz o pacto com Abraão, e lá na frente nasce Isaac, Deus o chama a um pacto. E ele diz, então, que essa semente, esses descendentes receberiam um sinal do pacto, que é a circuncisão. Por que a circuncisão no homem? Porque é no homem que está a semente, a continuidade. Nós estamos seguindo esse fio da meada, a semente, a redenção. Deus está traçando o fio. Por isso, a circuncisão nos homens, do povo de Deus. É ali que está a semente. Então, Deus diz a Abraão, quando ele tenta dar o jeito, e surge Ismael. Ele diz, olha, lá em Gênesis 16, verso 12, ele diz, a mão de Ismael será contra todos os seus filhos, toda a sua descendência, o povo de Deus. A mão de Ismael será contra todos, e todos da descendência contra ele. Veja que Deus está continuando a revelação das duas linhagens. De Isaac, filho de Abraão, nasce Jacó. Sabemos da briga, da intriga entre Esaú e Jacó. E de Jacó nasce José, que nós vemos aqui nessa história, mas não só José, e ele nem é o primeiro, porque Jacó também tem a conturbação do seu pecado, ele tem 12 filhos. José não é o primeiro filho, mas José é aquele que é filho de Raquel. Tem outros filhos, o mais velho, por idade, é Rúben. Rubens e seus irmãos planejam matar. Por que eles querem matar José? Aqui nós chegamos propriamente no texto que eu li. Jacó, Israel, ele ama mais a José, de forma errada. E ele, então, faz isso de forma errada, de forma sem sabedoria, sem entendimento. E ele deixa isso bem claro para todos. E veja, isso era uma afronta para todos os outros filhos, porque José não era o mais velho. O mais velho é quem fazia a gestão da herança, governava sobre os outros irmãos e assim ia dando continuidade. José, ele só é o mais velho de Raquel, dos filhos de Israel, ele não é o mais velho. Quando José tem essa preferência, os irmãos já odeiam a José, isso está no texto. Para piorar, Israel manda fazer, em dar de presente, uma túnica talar. Túnica talar é uma vestimenta real, só os governantes tinham esse tipo de vestimenta. Ele dá essa vestimenta para José. José, então, sem sabedoria, de forma muito infantil, ele provoca os seus irmãos, mostrando isso, e quando Deus mostra que ele, de fato, faz parte dessa linhagem, ele sonha com algo que Deus lhe revela em sonho, ele conta isso para os irmãos sem sabedoria nenhuma, esses irmãos passam a odiar ainda mais. No texto, o entendimento esses irmãos já nem cumprimentam, nem levantam o semblante para José, eles odeiam, e o ódio, lá como nós temos entendimento no Sermão do Monte, que Jesus prega, é vontade de matá-lo. Eles já odeiam o irmão. Essa é a intriga, esse é o caos que começa aqui na descendência de Israel. Já José, ele é levado a buscar os seus irmãos pelo próprio pai. Veja que os irmãos odeiam o pai. Ele tem apenas 17 anos. O pai manda que ele faça uma viagem para ir atrás dos seus irmãos. Veja que diferença da pergunta, da resposta de Caim, quando Deus fala de Abel, ele diz que tenho eu com o irmão. Jacó, Israel, chama José e diz, olha, vá em busca dos seus irmãos, e ele apenas responde, eis-me aqui, eu estou pronto, eu vou trazer informação, eu me preocupo com os meus irmãos, eu cuido bem deles. Ele tem apenas 17 anos, o pai manda ele fazer uma viagem, nós não sabemos se montado em algum animal a pé, ele anda de 70 a 80 quilômetros, com todos os perigos daquele tempo. Se nós fazemos uma leitura moralista, aqui é onde a gente pensa, olha, então seja como José, né? Eis-me aqui, pai, eu sou obediente. José não tem relato de pecado, isso não quer dizer que ele não pecou, mas não tem relato. Então, vem a frase, né, seja fiel no fundo do poço e Deus te colocará nos palácios. Já sabemos que não é assim que devemos ler. Então, como nós devemos aplicar ou entender essa história e aplicar às nossas vidas? Aqui nós chegamos ao ponto do texto. Em toda a Bíblia há esse fio condutor que traz de um lugar e chega a um lugar, inclusive na sua vida.
em meio a tudo isso que está acontecendo atualmente. Há um fio condutor que sai do problema até o herói, aquele que soluciona o problema. Jesus Cristo é o herói de toda a história. O fio, Jesus Cristo, a redenção, a salvação, a solução para o pecado, a morte. Então, Deus está nos conduzindo a perceber e a reconhecer a fidelidade dele em preservar sua semente, sua promessa de salvar os seus em meio aos filhos da serpente. Maior história em toda a narrativa bíblica é essa história que nós vemos aqui. São 13 capítulos, de Gênesis 37 até Gênesis 50. É a maior narrativa que nós temos. E José é aquele que não tem um relato de um pecado relacionado aqui. Tem só 17 anos, ele vai buscar os seus irmãos, esses irmãos o odeiam, ele chega com sua túnica esbanjadora, túnica real, e esses irmãos, então, já o odeiam e intentam um plano para acabar com sua vida. É importante nós entendermos esse fio condutor, de onde nós estamos vindo, para onde nós vamos chegar, né? Onde nós vamos chegar. Veja, quando José encontra com seus irmãos, eles já têm tudo planejado e eles ficam discutindo o que eles vão fazer. Eles querem que ele morra mesmo, que ele pare de existir. Então, jogam ele numa cisterna seca, não tinha água naquele buraco. Mas aquele plano não continua, surge um outro plano, e agora eles vendem José a uma caravana que está passando. Veja aí na sua Bíblia, de quem é essa caravana. Eu quero que você observe lá, a partir do verso 25, Gênesis 37, 25. Ora, sentando-se para comer o pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinham de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo, mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá aos seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Veja, a ideia de matar surgiu de forma muito clara lá no verso 20. Vinde, pois, agora e matemo-lo. E eu preciso que você comece a fazer algumas associações com aquilo que você já sabe do Evangelho de Jesus Cristo. Lá em Marcos, capítulo 15, verso 3, Jesus veio para os seus, e esse povo grita: mata-o, crucifica-o. Aqui nós temos um apontamento para aquilo. Os irmãos veem José e dizem: matemo-lo. Surge uma ganância em meio a esse ciúme e inveja, e Judá, e é importante você perceber que é Judá aqui, disse aos seus irmãos: vamos vender a quem? A ismaelitas. Irmãos, quem são os ismaelitas? São os descendentes de Ismael. Ismael, aquele filho lá de Abraão, que ele tentou dar o jeito, solucionar o problema que ele tinha, de ter a continuidade para que se cumprisse a promessa de Deus. Ismael é um filho do desespero de Abraão, da agonia, da autonomia de Abraão. Os descendentes de Ismael são os ismaelitas. Agora você tem os irmãos de José, Judá é esse irmão que promove a venda de José. Quem é Judá? É importante que você associe os nomes. Judá é um nome hebraico que lá no Novo Testamento é traduzido como Judas, ou Judas. Quem é aquele que vende Jesus Cristo por 30 moedas? Judas. Quem é que vende José por 20 moedas? Quem tem a ideia? São os irmãos, mas quem tem a ideia? E para quem que eles vendem? Para os ismaelitas. De quem mesmo que Ismael era filho? De uma mulher egípcia. Egito, que é o maior símbolo de escravidão e morte em toda a revelação bíblica. José é vendido, traído por seus irmãos, vendido por 20 moedas, partindo de uma ideia partiu de Judá, aos ismaelitas, que levam-no para o Egito, que é a maior imagem de escravidão e morte. Então, veja, de onde nós saímos e onde nós estamos chegando. Então, José é aquele que sai da sua casa, amando de seu pai, e nunca mais volta. Então, se você espera que José seja o herói, a vida de José não é a vida de um herói. Ele não volta para a sua terra, ele não volta para os seus. Ele vive escravizado por esses egípcios.
que, então, futuramente vão escravizar todo o povo de Deus por 400 anos. Então, veja, essa história de José, ou desses descendentes de Israel, não é uma história agradável, em que o herói retorna vitorioso, é uma história de redenção, em que José paga o preço, um preço impensável, por um propósito muito maior do que ele. Isso nos leva para Jesus Cristo, o fio da meada, a salvação pela graça. José vai para uma terra repleta de maldade, sofre atacado por seus irmãos, é entregue por seu irmão Judá aos inimigos, e ainda assim é José quem salva os seus irmãos e o seu povo da morte. Pense em Jesus. Jesus se fez homem, vem a essa terra repleta de maldade, é maltratado, vendido pelos seus, entregue aos inimigos pelos judeus da tribo de Judá, para que o seu povo, então, por sua morte, seja liberto da morte eterna. Nessa narrativa, José é o herói, mas ele não é a semente prometida lá em Gênesis 3,15. Jesus Cristo é. José é um apontamento, uma sombra, um tipo de Cristo nesse aspecto que nós estamos falando. Essa história, então, meus irmãos, fala, aplicando para nós, sobre cada um de nós e nossa descendência, nossa semente, a nossa genealogia. Essa história retrata a sua ligação com a semente da promessa, da redenção, da salvação pela graça. Trata de você batizar os seus filhos segundo a promessa, crendo que Deus há de salvá-los por misericórdia, não porque você fez algo ou porque você se comportou bem. Trata de você evangelizar os seus filhos com o entendimento de que a verdadeira circuncisão é no coração, é para onde apontava a circuncisão física, o nosso batismo. Mas, acima de tudo, irmãos, é uma história que trata da fidelidade de Deus. Seu descendente e a tua descendência, meu descendente, esmagará a cabeça da serpente, eliminará definitivamente a morte. O descendente que há de salvar o seu povo por meio da promessa, em meio a um emaranhado de experiências de raiva, rancor, amor, traição, sofrimento, e é totalmente aplicável a nós, no nosso contexto de vida, especialmente nesse momento que nós sofremos com uma natureza, um planeta que geme e sofre angústias do pecado. Acima de tudo, irmãos, essa história trata dessa fidelidade de Deus em nos salvar, e Cristo é o meio, o único e suficiente meio de salvação. Cristo é a semente que percorre toda a narrativa bíblica. Cristo é o Salvador no mundo, é o herói da salvação, no mundo que jaz do maligno, também debaixo de uma pandemia, de uma crise. Sem Cristo, a sua condenação é muito pior e muito mais certa do que as agruras, os sofrimentos de um vírus. Não adianta, com relação ao pecado, você se isolar. Não adianta, com relação ao pecado, álcool, gel. Não adianta nenhuma reação senão Cristo, único e suficiente Salvador. Só há um Salvador, só há um caminho. Jesus Cristo, o descendente da promessa, o Salvador do mundo, pode te livrar de uma vida de falsa moralidade, de controle por resultados, de autossuficiência, te salvar da eternidade no inferno, debaixo da maior das pandemias, da maior de todas as crises, o sofrimento eterno no inferno. Espero que tenha sido edificante essa reflexão. Por hora, nós vamos encerrar nesse texto. Eu peço que vocês leiam o capítulo 37 todo, ainda hoje com suas famílias, em voz alta. Eu peço que vocês leiam durante a semana o capítulo 38. Nós vamos caminhar com essa família, em meio a essas intrigas, percebendo Cristo, o Redentor, o Salvador, aquele que nos livra da escravidão do pecado. Nós estamos presos, irmãos, somos forasteiros em terra estranha. Só Cristo pode trazer esperança para o seu coração, dentro desse contexto que nós vivemos e em qualquer outro contexto. Só Cristo pode te trazer contentamento, para que você não se entristeça de forma demasiada, perca a esperança. Eu quero fazer uma última oração, encerrando esse nosso momento, pedindo a bênção de Deus sobre cada um de nós. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra, e obrigado porque o Senhor nos dá todos os recursos para que nós tenhamos um melhor entendimento da tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá, Pai,
a oportunidade de viver em um tempo em que nós temos todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento, e podemos entender por que o Senhor estava se revelando, ou como o Senhor estava se revelando por meio da narrativa que retrata os filhos de Israel. Como o Senhor estava se revelando por meio da sua redenção aos nossos irmãos do passado, por meio da vida de José, por meio da confirmação da sua promessa, da sua fidelidade, ó Pai, em salvar o teu povo, da consequência do pecado, do resultado do pecado. Traga a tua igreja, ó Pai, a fidelidade ao Senhor. Abençoa-os, ó Pai. Que a tua graça, a graça de Jesus Cristo, seja com todo o seu povo. Que o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, seja com todos. E que a comunhão do Espírito Santo seja com todo o teu povo, em toda a terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Ok, irmãos, apenas instruindo algo que é importante nós refletirmos, nós encerramos aqui o nosso culto doméstico. Esses cultos que nós estamos fazendo, irmãos, eles precisam gerar em nós uma consciência da importância do culto público solene. O culto público solene, onde nós estamos presencialmente, é o culto que Deus estabeleceu em sua palavra. Aquele é o culto que Deus estabeleceu. Nós estamos agora em uma espécie de disciplina, nós estamos afastados da comunhão. Esse culto, ele não substitui aquele culto. É importante que você se exercite em piedade a ponto de sentir saudade, assim como a corça anseia por águas. Que você anseie pela presença, a comunhão, a santa ceia. Você precisa pensar sobre essas coisas e entender que o culto aqui é um culto doméstico, que nós estamos transmitindo usando a tecnologia. O culto do nosso lar é que seja um condutor para o seu culto doméstico, mas ele não substitui. Ore intensamente para que o Senhor, então, nos restaure a comunhão física presencial, que o Senhor nos abençoe e nos instrua nesse momento, que nós percebemos a mão do Senhor pesar sobre toda a humanidade, sobre a nossa cidade, e até mesmo sobre a nossa igreja, que é disciplinada agora, é afastada da comunhão, da Santa Ceia, da presença física. Então, orem intensamente por isso. Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma ótima noite. Até mais.